Capítulo 18. Essa carta é para vocês dois. Fico muito feliz que tenham companhia um do outro. O mundo vira um lugar menos inclemente quando se tem alguém para dividir os fardos. Carta de Cecília Rancourt para Thomas Rancourt e Edward Rokesby. Na manhã seguinte, Edward acordou primeiro. Sempre acordava antes de Cecília, mas até aquele momento nunca se sentira tão grato por isso. O dia já tinha raiado, embora desse para ver, pela leve sugestão de luz que delineava as cortinas, que ainda era muito cedo. Lá fora, Nova York começava a despertar, mas os sonhos da vida corriqueira ainda estavam esparsos e distantes. Uma carroça rangeu a passar. Um galo cantou. De vez em quando ouvia-se o cumprimento de alguém na rua. O som era alto o suficiente para atravessar as paredes grossas da estalagem, mas não para acordar Cecília, que dormia sono solto. A vida toda, Edward gostara de usar a quietude das manhãs para levantar cedo e começar o dia. Sempre achar impressionante como a falta de pessoas à volta permitia que se fizessem muito mais coisas. Mais recentemente, contudo, ou para ser específico, no curto tempo desde que Cecília entrara em sua vida, ele vinha aproveitado a calmaria matinal para ter um momento sós com os próprios pensamentos. Também ajudava o fato de a cama de Davis Head ser muito confortável e quentinha, e ocupada também por Cecília. Toda noite, ela gravitava para perto dele, e ele adorava poder tirar alguns minutos para se deleitar na presença suave da jovem antes de se levantar e se vestir. Às vezes, era o braço dela envolvendo o peito e os ombros dele, outras o pé, enganchando a canela dele de maneira curiosa, mas ele sempre se levantava antes que ela acordasse. Não sabia muito bem o porquê, talvez ainda não estivesse preparado para que ela descobrisse quanto ele amava aquela proximidade. Talvez ainda não quisesse admitir a paz imensa que extraía daqueles momentos roubados. Isso até o dia anterior, e que ele acordara tão bem disposto que se levantara e fora comprar um agrado para ela na confeitaria. Um dia que, certamente, não acabara muito bem. Naquela manhã, porém, quem acordou com as mãos e braços em lugares curiosos foi ele. Cecília estava em seus braços, com o rosto aninhado no peito dele. Ele a segurava tão perto que dava para sentir na pele a respiração dela. Enquanto dormia, ele ficara acariciando os cabelos dela. Ao se dar conta disso, Edward cessou o movimento da mão, mas não se afastou dela, não teve a menor vontade. Se ficasse ali, imóvel, poderia fingir que o dia anterior não tinha acontecido. Se não abrisse os olhos, poderia fingir que Thomas ainda estava vivo e que seu casamento com Cecília era de verdade. O lugar dela era ali, nos braços dele, o perfume delicado dos cabelos dela penetrando em seu nariz. Assim, se ele a virasse para o lado e buscasse conforto no corpo dela, estaria apenas exercendo seu direito, estaria fazendo valer um sacramento e uma bênção. Em vez disso, ele se tornara o homem que seduzira uma inocente donzela. E ela era a mulher que fizera isso com ele. Ele queria odiá-la. Às vezes, chegava a acreditar que realmente odiava, mas, na maior parte do tempo, não tinha certeza. Então, Cecília começou a se mexer em seus braços. Edward, sussurrou ela, está acordado? Se ele fingisse que ainda dormia, isso seria uma mentira? Provavelmente. Contudo, no repertório de falácias recentes, seria uma mentirinha de nada. Ele não fez a escolha consciente de fingir que estava dormindo. Não foi calculado. Contudo, as palavras dela, suavemente sussurradas em sua orelha, despertaram um certo ressentimento dentro dele, e ele não quis responder. Simples assim. E então, quando Cecília fez um leve ruído de surpresa e se ergueu, apoiando-se no cotovelo com uma curiosa sensação de poder, começou a crescer dentro de Edward. Ela achava que ele estava dormindo. Acreditava em uma coisa a respeito dele, enquanto a realidade era outra. Era o mesmo que ela fizera com ele, embora em uma escala muito menor. Ela tinha escondido a verdade dele, o que dava todo o poder a ela. E talvez ele estivesse se sentindo meio vingativo. Talvez estivesse se sentindo injustiçado. Não havia nada de nobre em sua reação, mas ele estava gostando de enganá-la, assim como ela enganara. Ai, ai, o que eu vou fazer? Ele a ouviu murmurar. Ela se virou para outro lado, ficando de costas para ele. Seu corpo, contudo, continuava colado ao dele, e ele ainda a desejava. O que aconteceria se ele não revelasse a ela que tinha recuperado a memória? Em algum momento, ele teria que contar a verdade, mas não havia nenhum motivo para ter pressa. Afinal, ela não tinha nada a ver com a maioria das coisas que ele estava se lembrando. Ele agora se lembrava de coisas como a jornada até Connecticut a cavalo, debaixo de uma maldita chuva gelada, ou o momento aterrorizante que espionava o litoral de Newark e fora pego por um fazendeiro chamado McLean. Edward fizera menção de pegar a arma, mas surgiram dois outros homens às sombras, filhos de McLean, e ele percebeu que resistir seria inútil. Assim, portando armas e ancinhos, os homens o levaram para o celeiro da família, onde Edward passara semanas preso e amarrado. Foi então que o gato entrou na história, o gato de que se lembrava, aquele sobre o qual havia comentado com Cecília. Durante umas 23 horas por dia, sua única companhia era o bichano. O pobre gatinho tinha sido forçado a escutar a história completa da vida de Edward várias vezes, mas o bicho devia gostar das habilidades de contação de história de Edward, pois sempre lhe recompensava com uma
uma miríada de ratos e pássaros mortos. Edward tentava valorizar mais a intenção do que os presentes em si, e só juntava os bichos mortos para fora do celeiro quando o gato não estava olhando. Como bônus adicional, o velho McCrean acabara pisando em nada menos do que 6 roedores mutilados. Para alguém que trabalhava com animais o dia inteiro, o sujeito se mostrara uma pessoa curiosamente fresca, e os gritinhos esganiçados que davam ao sentir os pés esmagando os ossinhos dos roedores eram uma das poucas fontes de diversão de Edward. McCrean, contudo, não se dava o trabalho de ir muitas vezes ao celeiro. Na verdade, Edward nunca chegara a descobrir o que o velho pretendia fazer com ele. Provavelmente pediria um resgate. McCrean e seus filhos não pareciam ser devotos à causa de Washington, mas também não eram legalistas, sem sombra de dúvida. Na guerra, um homem vira mercenário com muita facilidade, principalmente se for ganancioso por natureza. No fim, quem deixara Edward ir embora fora a esposa de McCrean. Não graças aos desencantos dele, embora ele fizesse das tripas coração para sempre tratar as mulheres da família com cortesia e educação. O que aconteceu foi que a senhora McCrean veio um dia e disse que estava cansada de dividir com ele a comida da família. Tinha parido 9 filhos, nenhum dos quais tivera a bondade de morrer na infância. Eram muitas bocas para alimentar. Edward preferiu não comentar que, durante sua estadia forçada, quase não recebera comida alguma. Seria um comentário inoportuno a se fazer enquanto a mulher soltava as amarras dos tornozelos dele. Espere escurecer, e só então vai embora, advertiu ela, e vá para o leste, os meninos estarão todos na cidade. Ela não explicou o motivo de todos terem ido ao centro da vila, e ele não perguntou. Em vez disso, fez exatamente o que ela mandara, seguindo para o leste, embora precisasse ir na direção oposta, viajando a pé, à noite. A viagem durara uma semana inteira, atravessar o estuário para Long Island e conseguira chegar até Williamsburg, sem maiores incidentes. E então, Edward franziu o seio, e então lembrou que supostamente ainda estava dormindo. No entanto, Cecília não percebeu, ainda estava virada para outro lado. O que acontecera em Williamsburg? Aquele era o ponto em que sua memória ainda estava nevoada. Entregara sua casaca a um pescador em troca de transporte para o outro lado do rio. Lembrava-se de entrar no barco, mas depois... O pescador devia ter dado uma paulada na cabeça dele. O motivo, Edward já não sabia. Não possuía nada de valor para ser roubado, nem mesmo um casaco. No fim das contas, ele se sentia era grato por ter sido largado nas margens de Kips Bay. O pescador podia muito bem tê-lo jogado para fora do barco e ele teria virado comida de peixe. Ninguém jamais ficaria sabendo de que fim ele tivera. Ficou imaginando quanto tempo a família esperaria ter dá-lo como morto. E então se repreendeu por ter sido tão mórbido. Estava vivo. Era para estar feliz. Decidiu que ficaria feliz. Só talvez não naquela manhã. Tinha esse direito. Edward, maldição, seu rosto devia estar deixando transparecer os meandros de seus pensamentos. Abriu os olhos. Bom dia, disse Cecília. Havia, contudo, um certo resguardo em seu tom de voz. Não era timidez, ou pelo menos ele achava que não. Eles tinham dormido juntos, pensou Edward, de modo que fazia sentido que ela estivesse se sentindo um pouco constrangida e envergonhada. Na verdade, ela devia ter se sentido assim na manhã do dia anterior, isto é, se ele não tivesse saído antes de ela acordar. Você ainda estava dormindo? Ela deu um sorriso bem leve. Você nunca acorda depois de mim. Ele deu de ombros. Eu estava cansado, posso imaginar, disse ela, baixinho. Depois olhou para baixo, desviou o olhar e então suspirou, dizendo: é melhor eu me levantar. Por quê? Ela ficou atônita por um instante e então respondeu: tenho coisas a fazer. Tem? Ela engoliu em seco. Eu não posso não fazer nada. Mas o que ela teria a fazer agora que não precisava mais procurar por Thomas? Ele era o único motivo pelo qual ela viajara até Nova York. Edward aguardou e ficou de coração partido ao observar a expressão de Cecília conforme ela se dava conta de que as coisas que vinha fazendo, todas as tarefas, tinham sido para encontrar o irmão. Assim, já não existia mais propósito em nada daquilo. Contudo, lembrou-se Edward, ela também passara um longo tempo cuidando dele, apesar de seus erros, quaisquer que fossem. Ela havia cuidado dele com a maior dedicação, tanto no hospital quanto depois de ele ter tido alta. Era provável que ele devesse a vida a ela. Não poderia odiá-la, contudo, queria conseguir. Cecília franziu o seio. Está tudo bem? Por que está me perguntando isso? Não sei, você estava com uma expressão estranha no rosto. Disso ele não duvidava. Quando ficou claro que ele não diria nada, Cecília suspirou, murchando um pouco ao exalar. Enfim, é melhor eu me levantar, mesmo que não tenha nada para fazer. Não era bem assim, pensou ele. Estavam na cama. Havia muitas coisas para se fazer na cama. Eu posso deixar você ocupada, murmurou ele. O quê? Antes mesmo que ela pudesse pronunciar uma única palavra, ele se inclinou e a beijou. Ele nem pensou. Na verdade, se tivesse parado para pensar, teria se convencido a não fazer nada daquilo. Estava, sem dúvida, escolhendo um caminho que só conduziria à loucura. Logo naquele momento que a única coisa que ele sentira, que ainda lhe pertencia
enlouquecia era a própria sanidade. Ele a beijou naquele momento porque isso era o que lhe exigiam todos os seus instintos. Alguma parte primitiva dentro dele ainda achava que ela era sua esposa, que ele tinha todo o direito de tocá-la daquela forma. Ela dissera que tinham se casado, dissera que ele havia pronunciado os votos. Edward já comparecera a tanta cerimônia de casamento que conhecia de cor o rito do casamento. Sabia as palavras que teria dito. Prometo estar contigo. Ele queria estar com ela. Queria mais do que tudo. Ele a segurou pela nuca, puxando-a para mais perto. Cecília não tentou protestar, não tentou escapar, muito pelo contrário, ela o abraçou e correspondeu ao beijo. Ela sabia que eles não eram casados, pensou ele, com certa raiva, mas devolveu a paixão dele na mesma medida. Seus lábios estavam tomados de fervor, e ela gemia de desejo, arqueando as costas e colando o corpo ainda mais ao dele. A fagulha dentro dele evoluiu para uma labareda, fora de controle. Ele a posicionou embaixo de seu corpo e seus lábios afoitos exploraram a linha do pescoço dela, descendo até o decote daquela camisola horrorosa. Ele queria rasgar com os dentes aquela coisa feia. Edward, exclamou ela, ofegante, e ele só conseguiu pensar que ela lhe pertencia, ponto final. Fora ela quem dissera. Quem era ele para contradizê-la? Ele a queria, para sempre, sob seu domínio, como sua serva. Edward puxou a barra da camisola para cima, arfando de satisfação quando as pernas dela lhe cederam espaço. Ele podia estar agindo de forma um tanto bruta, mas quando sua boca encontrou o seio dela, por cima do algodão fino, Cecília cravou as unhas nos ombros dele, com tanta força que certamente deixaria marcas, e os sonhos que ela fazia eram sonhos de uma mulher que queria mais. Por favor, implorou ela, o que você quer? Ele ergueu os olhos, sorrindo como um demônio. Ela encarou, confusa. Você sabe. Ele assentiu, bem devagar. Quero ouvir você dizer. Ele estava de roupa de baixo, mas sabia que ao se roçar nela, ela sentiria sua ereção. Diga, exigiu ele. Ela ruborizou, e ele sabia que não era apenas um efeito da paixão. Eu quero você, exclamou ela. Você sabe disso. Você sabe. Pois bem, respondeu ele. Então é o que você terá. Arrancou a camisola dela, deixando-a completamente nua à luz da manhã. Por um instante, ele se esqueceu de tudo que acontecera. Sua raiva, sua fome, tudo pareceu se dispar diante da beleza de Cecília. Só o que ele conseguiu fazer foi admirá-la, deleitando-se em sua perfeição. Você é tão linda, sussurrou ele. Os beijos dele ficaram mais suaves, ainda desesperados, mas desprovidos da raiva que os compelia até então. Lambeu a pele dela, sentindo seu sabor ao mesmo tempo doce e salgado, e continuou descendo para os ombros, passando pelos seios. Ele a queria por completo, queria se perder nela. Não, queria que ela se perdesse nele, queria levá-la ao excruciante limiar do prazer, para só então fazer com que ela o atravessasse, queria fazer com que ela se esquecesse até do próprio nome. Ele correu a palma pela ponta do mamilo dela, satisfeito ao senti-lo rijo, mas não parou por aí. Seus lábios desceram pelas costelas, pela barriga, até chegar à saliência suave da pelve. Edward. Ele a ignorou. Sabia o que estava fazendo, sabia que ela ia gostar, e sabia que morreria se não provasse o gosto dela. Ela ofegou outra vez, dizendo o nome dele com ainda mais veemência. O que você está fazendo? Shhh. Ele silenciou, abrindo ainda mais as pernas de Cecília, com suas mãos enormes. Ela estremeceu, aproximando ainda mais o quadril do rosto dele. O corpo dela parecia saber o que queria, mesmo que sua mente ainda estivesse presa em um dilema. Não, não me olhe embaixo, disse ela, arfando. Ele a beijou, logo abaixo do umbigo, só para chocá-la. Você é linda. Não, é embaixo. Discordo. Ele correu os dedos pela penugem suave do monte pubiano dela, chegando mais perto de seu sexo, abrindo seu escrutínio de seu olhar mais íntimo. Então, soprou de leve na pele sensível. Ela soltou um leve gemido de prazer. Com a pontinha do dedo, Edward acariciou com lentos movimentos circulares. Está gostando? Não sei. Deixe-me tentar mais uma coisinha, murmurou ele. Então você me responde. Eu não... Ele sorriu, com o rosto colado ao sexo dela, ao pedaço que tinha acabado de lamber. Está gostando? Repetiu ele. Ela sussurrou. Sim. Ele deu outra lambida, mais voraz e intensa, e seu corpo vibrou de satisfação quando ela ergueu o quadril. Você precisa ficar parada, sussurrou ele, provocando-a. Se quer que eu faça isso da maneira certa. Não consigo. Ah, consegue sim. Muito solícito, Edward segurou-a nos vincos logo acima das nádegas, aumentando a pressão e segurando-a com firmeza, e então ele a beijou lá embaixo, da mesma maneira como sempre havia beijado na boca, um beijo profundo e intenso. Ele a sorvia com vontade, deleitando-se ao sentir o corpo dela estremecer. Ela estava inebriada de desejo, era tudo por causa dele, e ele estava adorando. Quer que eu continue? Murmurou ele, erguendo o olhar apenas o suficiente para ver o rosto dela, para torturá-la um pouco, só um pouquinho. Quero, arquejou ela. Quero, arquejou ela. Quero, não pare. Os dedos dele assumiram o posto que estava sendo ocupado pela boca, e ele a estimulou enquanto dizia palavras delirantes. Diga quanto você me quer. Ela não respondeu, mas nem precisou. Dava para ver a confusão no rosto dela. Quanto, Cecília? Perguntou ele. Por um único instante, ele usou a língua outra vez.
só o suficiente para estimular o clitóris. Quero muito, Cecília praticamente gritou. Agora sim, ele se voltou ao trabalho, louvando-a com a boca, louvando-a mais do que tudo. Continuou as carícias até sentir que ela se abria para ele, e Cecília ergueu o corpo da cama com tanta força que quase o afastou. Ela se agarrou desesperadamente aos cabelos dele, prendendo a cabeça dele entre suas coxas. Segurou-o assim até não precisar mais dele, e ele adorou aquela sensação. Quando, enfim, o corpo dela relaxou, ele se posicionou sobre ela, apoiando-se nos cotovelos para poder olhá-la bem. Ela estava de olhos fechados, estremecendo ao ar fresco da manhã. Está com frio? Sussurrou ele. Ela respondeu que sim, e ele cobriu o corpo suado dela com o próprio corpo. Ela inclinou a cabeça para trás, como se sentir o peso dele tivesse sido a última gota de prazer necessária. Ele beijou o pescoço dela, descendo para o côncavo das clavículas. Ela tinha um gosto de desejo. O desejo que era dela e dele também. Edward deslizou a mão por entre eles para abrir os cordões da calça. Era um sacrilégio que houvesse algo entre os dois, ainda que fosse uma fina camada de linho. No instante seguinte, a peça se juntou à camisola de Cecília no chão ao lado da cama, e ele voltou em lance morno do corpo dela. Posicionou-se na entrada, contente-se por um instante, e então a penetrou, sentindo que estava voltando ao lugar de onde não deveria sair nunca mais. Esqueceu-se de todo o resto. Nada existia além daquele momento naquela cama. Seus movimentos passavam longe do pensamento, e só o que o compelia era o mais puro instinto. Ela respondia ao ritmo de Edward, aproximando o quadril a cada estocada. Sentiu que o prazer ia se acumulando dentro dele, tão agudo e profundo que se aproximava da dor. E então, de repente, ela se retraiu e disse, com terror no olhar, pare. Ele recuou, com uma pontada de medo no coração. Machuquei você? Ela fez que não com a cabeça. Não, mas temos que parar. Eu não quero engravidar. Ele encarou, tentando encontrar algum sentido nessas palavras. Lembra? Ela engoliu em seco. Infeliz, nós já falamos disso. Ele lembrava. Contudo, durante aquela conversa, a frase significaria algo completamente diferente. Ela dissera que não queria passar pela viagem de volta à Inglaterra grávida e que não queria ter um filho em Nova York. Mas, na verdade, ela não podia ter um filho naquelas condições. Não podia correr aquele risco. Não sem uma certidão de casamento. Por um momento, ele pensou em negar o pedido dela, em se derramar dentro dela mesmo assim, tentando gerar uma nova vida. Isso faria com que o casamento se tornasse uma coisa real. Mas então ela sussurrou, por favor. E ele parou. O esforço contrariava todos seus instintos, mas ele parou mesmo assim. Rolou para o lado, afastando-se dela, e se concentrou com toda a força apenas em tentar lembrar como se respirava. Edward, Cecília tocou o ombro dele. Ele afastou. Preciso de um minuto. Sim, claro. Ela foi para o outro lado da cama, o colchão trepidando sobre seus movimentos nervosos, até que ele ouviu os pés dela tocando o chão. Tem algo que eu posso fazer? Cecília olhou, hesitante, para o membro dele, ainda inexoravelmente em riste. Para ajudar, ele chegou a ponderar. Edward, a voz dela era um mero sussurro, e meio silêncio, e ele se admirou por conseguir ouvi-la a despeito das palpitações do próprio coração. Desculpe, disse ela. Não se desculpe, atalhou ele. Não queria ouvir nada. Rolou, deitando de costas na cama, e respirou fundo. Ainda estava duro como uma pedra. Chegara muito perto do clímax dentro de Cecília, mas... Ele praguejou. Talvez seja melhor que eu saia, afirmou ela, apressada. Uma sábia ideia. O tom dele não foi dos mais gentis, mas era o melhor que ele podia fazer. Talvez tivesse que se aliviar com a própria mão, e suspeitava que isso ofenderia a sensibilidade dela. Por incrível que parecesse, ele ainda se preocupava com a sensibilidade dela. Ela se vestiu logo e saiu do quarto como um raio. Mas então, a situação de Edward já não era mais tão periclitante, e ele não viu muita necessidade de se resolver sozinho. Na verdade, teria sido um desfecho patético. Ele se sentou na beira da cama, apoiando os cotovelos nos joelhos e o queixo nas mãos. Durante toda a vida, sempre soubera o que fazer. Não que fosse perfeito, de jeito nenhum, mas sempre distinguira com muita clareza o caminho certo do errado. Punha a pátria acima da família, a família acima de si mesmo. Ainda assim, lá estava ele, apaixonado por uma miragem, casado com um fantasma. Não casado. Tinha que se esforçar para não esquecer. Não era casado com Cecília Rancourt. Aquilo que acabara de acontecer, ela estava certa a respeito de uma coisa. Aquilo não podia acontecer outra vez. Pelo menos não antes que eles se casarem de verdade. Ele ainda iria se casar com ela. Tinha que se casar. Pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo. Não estava muito afoito para examinar a parte de seu coração que queria se casar com ela. Era a mesma parte que sentira aquela felicidade tão absurda por estar casado com ela. A parte que era ingênua, até mesmo crédula. Ele não punha fé no discernimento daquela parte, ainda mais quando havia uma outra parte dentro dele que dizia que ele devia esperar, agir sem pressa, que ela sentisse uma certa aflição por alguns dias. O grito frustrado se desprendeu de sua garganta, e ele enterrou os dedos no cabelo, puxando com força. Sem dúvida, aquele não era o seu melhor momento. Resmungando outra vez, ele se levantou da cama e foi pegar as roupas no guarda-roupa. Ao contrário de Cecília, ele sim, tinha muitos afazeres. O primeiro item da lista era uma visita ao Coronel Stubbs. Edward achava que não tinha levantado muitas informações
informações úteis sobre os portos marítimos de Connecticut. Mas, no fundo, era um soldado cioso de seu dever de reportar tudo o que descobrira, além, é claro, de contar ao coronel onde ele havia passado tanto tempo. Não era muito heróico confessar que passara meses preso e amarrado em um celeiro, tendo um gato como a única companhia, mas ainda assim, era muito melhor do que cometer uma traição. Além disso, havia a questão dos pertences de Thomas. Quando partiram para Connecticut, o baú dele ficara guardado ao lado do de Edward. Agora que ele oficialmente estava morto, suas posses deveriam ser entregues a Cecília. Edward se perguntou se o pequeno retrato estaria lá, então seu estômago roncou, e ele se lembrou que passaram um dia inteiro sem comer quase nada. Cecília já devia ter pedido o café da manhã. Com sorte, quando chegasse lá embaixo, a comida já estaria esperando por ele, quentinha. Primeiro a comida, depois o Coronel Stubbs. Isso conferia certa estrutura ao dia dele. Muito bem, quando sabia o que tinha que fazer, sempre se sentia mais em contato consigo mesmo, e, pelo menos por hora, aquilo teria que bastar. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!